sejas meu universo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui em mais uma quarta-feira com o nosso quadro que está dando o que falar. Lá vem a bomba. Queria desde já agradecer os 500 inscritos. O nosso alvo agora é alcançar a marca de 600. E eu acredito que você vai fazer parte desse evangelismo profético através do 1 Samuel 7,12 Cash. Sabe como é que você vai fazer? Deixando like, enviando para pessoas e falando assim, irmãos, segue esse canal, porque Deus tem algo para falar com você através desse canal. Amém? E hoje nós estamos com o nosso quadro, vai ficar aqui os patrocinadores, vai ficar aqui as pessoas que a gente apoia, e com todo carinho, com todo amor, nós estamos com esse quadro que é o quê? Uma bomba. Amém? Irmãos, queria fazer uma oração simples e objetiva para que o Senhor conduza essa entrevista. Senhor, meu Deus e eterno Pai, abençoe a produção, abençoe as pessoas envolvidas com esse trabalho e nos conduza da melhor forma possível. Abençoe o que está nos ouvindo, o que está se inscrevendo e o que está, de alguma forma, trazendo através da vida dele para outras pessoas o evangelho da salvação. Abençoa as igrejas, Pai, que tem cada dia se esforçado para fazer parte da comissão que está indo para o céu. E assim eu te agradeço por essa oportunidade e por esse momento de evangelismo. Amém. Amém? Gosto de lembrar que o Lá Vem a Bomba, ele não é para desconstruir nada que está na sua igreja, mas para construir algo na sua vida que está na Bíblia. Amém? Então vamos lá, irmã Aline, para a primeira pergunta. Bora que lá, vai estar nos apoiando. Boa noite a todos. Vamos lá dar início, né? O chat está bombando aqui, viu, pastor? O senhor se prepara, tá? Amém. Vamos lá para a primeira bomba no seu peito. Epa! No mundo pós-moderno, você acha que a tecnologia tem sido um instrumento de evangelismo ou tem afastado os cristãos de Deus? Epa! Uma pergunta boa, né, gente? Estava conversando até com uma pessoa há 2 semanas atrás sobre esse assunto. Mas vamos lá. A tecnologia, gente, no mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, ela já faz parte da nossa vida em várias áreas, não é verdade? Mas a tecnologia, ela não é boa e nem é má em si mesma, se for olhar bem. Ela é uma ferramenta e tudo depende como ela é usada. Amém? O mesmo celular que você vai ouvir uma mensagem de Deus é o mesmo celular que você vai ver uma pornografia. Os dois na tecnologia? Então, em si mesma, ela não é boa e nem ruim. Ela é uma ferramenta que pode ser usada de outras formas totalmente diferentes. Mas falando do cunho cristão, vamos lá então para a gente entender. Por um lado, irmãos, vou ser sincero, nunca foi tão fácil pregar o evangelho no tempo que nós estamos vivendo. Porque hoje em dia nós temos Bíblias digitais, podcasts, mensagens que chegam para a pessoa instantaneamente, inteligência artificial, temos alcançado pessoas que talvez nunca pisou numa igreja, não é verdade? Então, sobre essa ferramenta de evangelismo, a tecnologia está sendo muito boa, não é verdade? Para talvez uma pessoa que cometeu um suicídio, a tecnologia vai até ela. E ali, Deus pode, talvez por aquela mensagem, a pessoa evitar de cometer um autoextermínio. Talvez a pessoa que está pensando em separar tenha uma mensagem que vai trazer para ela não separar. Uma pessoa que não sabe como tirar o filho das drogas, vê aí no 1 Samuel 7,12 Cash falando da casa de recuperação e ali tem um caminho. Então ela é uma ferramenta de evangelismo. Só que, respondendo a pergunta, eu acredito que temos que saber como ela está sendo usada entre os cristãos e entre a igreja, que é algo que hoje os pastores não vão ter mais controle. Então é só o Espírito Santo mesmo. Mas por outro lado, irmãos, que tem um ponto e um contraponto, a mesma tecnologia tem roubado o tempo de oração, comunhão, meditação nas Escrituras. Porque, eu vou ser sincero, as informações estão tão rápidas que a pessoa não para mais para falar Espírito Santo, o que você quer falar comigo? O Espírito Santo de Deus não fala na rapidez que você pensa, que a tecnologia fala com você. Então, eu acredito que o crente está perdendo a paciência de buscar a Deus por causa da tecnologia também. E fica aí
um ponto neutro. A tecnologia, gente, ela amplifica aquilo que está no coração. Se há fome de Deus, ela te ajuda. E se há distração, ela te afunda. Então tem pessoas que, se ela está com fome de Deus, a tecnologia vai ajudar, ela vai ver mensagem de Deus, ela vai buscar estudos, ela vai fazer teologia, mas se ela está distraída, a tecnologia é a ferramenta que vai te colocar mais distante o possível de Deus. E aí, texto de meditação. Em Mateus fala, ide pelo mundo, fazei discípulos e pregais o evangelho a todas as nações. A tecnologia deu esse acesso para o evangelho alcançar outras barreiras. Em 1 Coríntios também está escrito, e em capítulo 6, verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer, e não me deixarei dominar por nenhuma delas. A tecnologia tem dominado os cristãos ao ponto deles achar importante mais orar e buscar a Deus. E uma reflexão. A pergunta não é a tecnologia é boa ou ruim. A pergunta é quem está no controle? É você ou a tecnologia? E aí eu acredito que eu respondi essa resposta. Amém? Amém, pastor. Muito bem respondido. Vamos lá para a próxima. Ainda é necessário ter uma vida intensa de oração, sendo que hoje a tecnologia nos entrega respostas rápidas para quase tudo? Epa! Essa aí é conflitante. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão se adaptando com a IA, que é a inteligência artificial, que hoje está muito perigoso. Com a IA você consegue colocar uma pessoa até mesmo beijando a outra. Então imagina o que essa IA pode fazer daqui para frente, não é verdade? Com a IA você consegue fazer uma consulta de médico. Hoje em dia eles estão oferecendo planos de saúde de inteligência artificial, que vai te recomendar um remédio, dar talvez para a empresa ali, ou até mesmo um atestado. Mas eu vou ser sincero com você, muitos crentes hoje em dia não oram mais por uma mensagem. Tem sites aí que te entregam a mensagem pronta. E naquele tempo não era assim. Antes da tecnologia, eu vou falar assim do antes, que Salomão fala que não é inteligente a gente falar que antes as coisas eram melhor. As pessoas elas buscavam de Deus o que Deus tinha para falar naquela noite. E a pergunta é, ainda há necessário ter vida de oração, já que a tecnologia te dá resposta para tudo? Lógico que ainda há, irmãos. A igreja ela começou através da oração. A igreja ela operou milagres através da oração. A igreja ela tem um contato com Deus através da oração. Todas as respostas que a tecnologia te entrega não é a mesma coisa de você falar com Deus que te dá uma direção. Não é. A tecnologia, irmãos, ela vai te dar informações, mas não vai te dar direção espiritual nenhuma. Ela pode te dar informação de um texto, informação de uma letra. Irmão, vou te falar uma coisa. Vamos supor que a tecnologia fosse um ateu. O ateu consegue falar de versículo da Bíblia com você? Consegue. Ele consegue te dar uma direção espiritual? Não, porque não crê no mundo espiritual. Então é uma pessoa vazia que está te dando uma informação e não uma direção. Vamos lá, gente. A inteligência artificial pode organizar conhecimento, mas não substitui a comunhão com o Espírito Santo. Então, irmãos, ela pode organizar os seus conhecimentos. Aprendi isso, aquilo e tal, mas vou ser sincero, ela não te traz comunhão com o Espírito Santo, porque comunhão com o Espírito Santo até mesmo ele falar com você, deixa o celular de canto, vamos ficar comigo? E aí? Vamos jejuar junto? Vamos orar junto? Eu preciso falar com você. E aí, como é que a gente faz? Como é que a tecnologia vai substituir o Espírito de Deus que está na sua vida? Não tem como, é só através da oração. Outra coisa, no passado e no presente, a oração continua sendo o canal de relacionamento com Deus. A tecnologia não te dá relacionamento com Deus. Talvez pode te dar, como eu falei, informação. Mas o relacionamento com Deus é uma coisa entre você e Deus. Não tem um celular no meio, não tem uma televisão. É você e Deus. Amém? Em Jeremias 33, está escrito assim, não está escrito assim, busque a IA que ela vai te responder. Mas está escrito assim,
clama a mim, eu vou te responder, ou te responder-te-ei. Em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito, orai sem cessar. Vai ficar uma reflexão para vocês nessa pergunta, que fez essa pergunta. Quem deixa de orar porque tem resposta humana, corre o risco de perder as respostas divinas. Fica isso coloca isso lá no seu status. Quem deixa de orar por respostas humanas, corre o risco de perder as respostas divinas. E tem coisa que é só Deus que fala, não é nós. Amém? E nem tecnologia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para a terceira. Essa aqui, pastor, é uma bomba mesmo no seu peito, viu? Epa! Você concorda com práticas espirituais feitas online, como cultos, revelações, ceia e até batismo? Epa! Onde está o limite entre a tecnologia e a comunhão cristã? Meu Deus, é complicado. Irmãos, tem coisa que não dá para fazer online, né? Vou ser sincero com você. Tem coisa que não dá para fazer online. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Se você está no restaurante, se você está na televisão, vendo um prato do restaurante e parece que a cara está muito boa, tem como você comer pela televisão? Não. Você tem que ir no restaurante, fazer o pedido no menu ou no cardápio e ali experimentar daquela comida. Então tem coisa, irmão, que a gente não pode fazer online porque não faz sentido. Nós não podemos misturar a ferramenta com a funcionalidade. Nem toda ferramenta funciona para tudo. Amém? Exemplo, tem como você tirar uma porca com uma chave de fenda? Talvez tenha, mas você vai ter muito trabalho e não vai ter o resultado certo. A ferramenta, ela pode apoiar, ela não pode ser um apoio. Amém? Vamos lá. É importante diferenciar cada prática. Culto online pode ser uma grande bênção para evangelismo, ensina alguma coisa ou leva a mensagem para a pessoa. Para quem está impossibilitado de estar presente, irmãos. Amém? Exemplo, você concorda com o culto online? Como pastor, eu não acho que há um problema. Há um problema quando as pessoas acham que eles são crentes virtuais, que eles congregam pela internet. E não existe isso. Amém? Pastor, mas tem muita pessoa que tem trabalho abençoado pela internet. Amém. Eu não estou criticando. Eu estou falando que não existe um corpo sem os membros. Então, como que eu vou ter só membros online? E como é que eu faço na hora que você estiver passando por problema? Eu vou falar com você tudo pela televisão, pelo celular? Não. Então a gente tem que separar isso. E os desengrejados, eles usam esses termos, né? Mas vamos lá para a gente terminar o raciocínio. Porém, não deve substituir, irmãos, a comunhão com a igreja local. Exemplo, se você é um crente, você congrega no lugar, vai na sua igreja. Vai participar do corpo, vai lá ser útil, vai ser voluntário, vai resgatar almas que estão perdidas no mundo das drogas. Eu acho que chegou o tempo da igreja sair para fora mesmo, entendeu? Mas não só na rede social, mas em corpo presente. Porque fica muito fácil, irmão. A igreja entregava a sua vida, hoje você quer entregar seu celular? Não tem como. É diferente, né? Então, batismo online. O batismo, irmão, biblicamente falando, sempre foi presencial. Amém? Com testemunhas, emissão e um ato público de fé. Então, como que eu vou batizar online? Ah, não, eu quero batizar aqui, mas não quero que ninguém saiba. Então, enquanto o pastor está fazendo a bênção aqui, eu vou deitar na piscina e subir. Não, irmão, não é assim não. Tem uma maneira certa de ser feito. Em Atos 8:38 está escrito, e desceram ambos as águas. Não está escrito assim, e desceu na água sozinho. Amém? Jesus não foi batizado em si só. Ele foi batizado por João Batista. João Batista impediu, hein? João Batista falou, Senhor Jesus, talvez tenha um culto online aí, o Senhor pode batizar sozinho. Não, Jesus, não. Convém cumprir a justiça de Deus. Amém? Ceia online. Há divergência entre igrejas. Alguns aceitam as situações e outras entendem que a ceia deve ocorrer no contexto da comunidade reunida. Então, pastor, mas se eu estiver na igreja, tem um telão, eu não consigo entrar lá dentro e eu estou só vendo o pregador falando pelo telão.
e o obreiro me trouxe o suco e me trouxe o pão. Não é a mesma coisa de eu estar lá em casa e ouvir a ceia, pegar um pedaço de pão, um pedaço de suco. Não é, irmão, porque a Bíblia fala que estavam todos ali e a comunidade fazia a ceia. Pastor, isso aí tem uma base? Tem, irmão, tem. 1 Coríntios 11:33. Quando vos ajuntares para comer. Amém? Então quer dizer que tem que ter um ajuntamento. Amém, igreja? Porque a ceia vai falar do corpo de Cristo. Então, automaticamente, eu não sou do perfil de pastor que acha que se você é da igreja A, você não pode ceiar na igreja B. Se você está em comunhão com Cristo, fala e ceia. Mas online aí você está pegando pesado, né? Você está querendo achar que Jesus está tão virtual assim? Misericórdia. Mas vamos lá. Revelação online. Isso aí dá um podcast, mas todo dom espiritual deve ser julgado pela palavra. Então, independente se te passa uma revelação pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, está dentro da palavra de Deus, aí você faz prova com Deus. Porque online ou não, você tem que fazer prova com Deus. Você tem o direito de fazer prova com Deus. E Deus não é um Deus de confusão. Ele vai falar com você. Amém? Vamos lá. 1 João 4:1 está escrito: não crerás em todo espírito, mas provai os espíritos. Amém? Uma reflexão. A tecnologia pode transmitir a mensagem, mas não pode substituir a vida em comunidade. Então, não substitui o que é fácil para você com o que você tem que fazer diante de Deus. Amém? Vamos lá para a quarta pergunta? Glória a Deus. Vamos lá, né, pastor, para a última pergunta. Um pastor consegue exercer o ministério e a política ao mesmo tempo, sem comprometer sua missão espiritual? Epa! Irmãos, aqui vai a minha opinião. Eu já estou falando com o apóstolo Paulo. Digo eu e não o Senhor. Eu acho como cidadão, você tem o direito de ser funcionário ou adquirir a profissão que você capacitou para tal. Mas aí a minha opinião, eu acho que cada coisa é chamada para aquilo específico. Como que eu vou te dizer? Não é algo que eu vou falar assim, eu concordo, discordo, mas na minha opinião, pastor, que ele é pastor, tá, gente? Pastor, que tem uma igreja local, que está ali no culto, todos os cultos, que está ali com a comunidade. Pastor, ele cuida de alma, ele não cuida de política. Amém? Se você é pastor, mas você é contra o pastor ser político e pregar, irmãos, eu não sou contra, mas ele não é um pastor, ele é um itinerante. É totalmente diferente. Porque pastor cuida de almas. Eu sei que aí afora a gente fala pastor itinerante. Não existe pastor itinerante, existe evangelista. Amém, irmãos? Evangelista. Agora, pastor, o título pastor está relacionado a cuidar de ovelha, cuidar de alma. E aí, como é que você cuida da política, que é o cidadão, e cuida da ovelha ao mesmo tempo? É um disfuncionamento, é minha opinião. A Bíblia não proíbe o cristão participar da política. José governou o Egito, Daniel foi alto funcionário, estes tinham influência na nação. Mas a Bíblia não fala que eles faziam um ofício e faziam outro ao mesmo tempo. Eles temiam a Deus na função deles. Eu acho que é totalmente diferente. Vamos ser sinceros. Então quer dizer que o homem temente a Deus pode envolver com a política? Sim. Mas eu estou falando de função. Amém? Davi foi rei e pastor ao mesmo tempo? Não teve como. Ele foi rei, defendia Israel e as ovelhas do pai foi só experiência. Amém? Então, em Romanos capítulo 13, antes que você demonize a política, tá bom? Em Romanos capítulo 13, verso 1 está escrito: toda autoridade é constituída por Deus. Porém, irmão, o pastor tem como chamado principal cuidar das almas. Amém? Isso aí eu falo sempre. É com respaldo bíblico. Em Atos 6, 2, 4, está relacionado um texto mais ou menos assim, que eles iam consagrar a oração e ao ministério da palavra. Então quer dizer que os apóstolos estavam preocupados
com o ministério da palavra e com a oração, porque era a prioridade máxima. E aí as outras coisas que eram cuidar das órfãs ou viúvas, eles levantaram pessoas preparadas e disponíveis para isso. Então eu acredito que sim, tem cristão que vai participar de política, tem que participar de política porque é direito dele. Mas só que tem coisas que não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A questão que não é ser possível, mas é uma função que prejudica a outra. Porque a política você vai cuidar de uma coisa, da igreja você vai cuidar de outra. Pastor, mas os dois são gente, beleza. Mas na política talvez você vai ter que aceitar alguma coisa pelo direito cidadão. Na igreja você tem como não concordar com alguma coisa pelo direito que você tem com a fé na Bíblia. E aí você tem que separar. Porque aí tem outro ponto. A pessoa é política, mas ela está ali em prol do cidadão. E aí como você vai falar, não, eu não concordo porque eu creio que é assim, mas é uma lei estabelecida. Então, dependendo como que for, não é que você vai corromper os seus princípios, mas você vai ter que decidir qual seguir. Então, a sua função como política é uma e o seu pastoreio é outra, totalmente diferente. Admiro quem consegue fazer as duas coisas, mas é difícil. A política existe negociação, administração pública, o pastoreio existe presença, cuidado, dedicação espiritual. Amém? E aí é uma reflexão. Quando o púlpito se torna palanque, a igreja corre o risco de confundir o reino de Deus com projetos humanos. Amém? Então, o político, ele sobe nenhum palanque para falar para o povo. O pastor sobe nenhum púlpito para falar no nome de Deus. E aí há uma diferença. Fica a minha reflexão. Queria agradecer a Aline, queria agradecer ao Rafael, agradecer as perguntas. E com mais esse quadro, lá vem a bomba. Um abraço, um beijo no seu coração e até a próxima. E vão até os 600. Amém?